Olá, no nosso quadro Direito Empresarial, no programa Negócio de Valor, no dia de hoje, em homenagem ao Dia das Mulheres, vamos responder a uma pergunta da empresária Bela Prado, que fez o seguinte questionamento. Uma funcionária engravidou no período de experiência. Era para ela ter retornado da licença maternidade e me enviou várias mensagens dizendo que vai na loja para conversarmos, mas até agora nada. Pelo que soube através de outras pessoas, ela diz que não vai mais trabalhar e que montou um salão em casa. Como devo proceder? Essa pergunta feita pela empresária é bastante interessante e ela faz parte do dia a dia de todas as empresas e envolve a questão o problema da empregada gestante. Primeiro ponto que deve ser ressaltado é que toda empregada, mulher gestante, ela tem o direito ao que se chama estabilidade provisória. Então, durante o período da gestação e até um determinado período após o parto, ela não pode ser demitida sem justa causa, considerando ser detentora dessa estabilidade chamada provisória. Então, se essa empregada, após o parto, ela não retorna no prazo estipulado, o empresário deve enviar correspondências para ela, convocando-a para retornar ao trabalho. Se assim, nem assim, com a convocação, ela não se fizer presente, e no caso ainda aqui que nós temos testemunhas que comprovam que ela já tem um salão de beleza e que ela não tem mais interesse em retornar, eu devo fazer a rescisão dela por abandono de emprego, passados 30 dias sem que ela retorne. E neste caso, com a recusa do sindicato em fazer a homologação do contrato, da rescisão do contrato de trabalho, eu devo fazer o que se chama de consignação em pagamento. Então, eu deposito os direitos dessa funcionária, dessa empregada, na Justiça do Trabalho. E lá vai ser discutido sobre o retorno dela ao trabalho. Vai ser discutido se ela teria realmente direito ou não a ser indenizada pelo período da gestação ou pelo período da estabilidade provisória. Que, no caso, ela não deverá ter, considerando que não tem mais interesse em retornar ao trabalho e considerando ainda que já exerce uma outra atividade remunerada, que é um salão de beleza. É importante ressaltar que nesses casos é fundamental que se tenha provas, é fundamental que se comprove, o empresário precisa efetivamente comprovar tudo isso que está sendo alegado, que ela não retornou mesmo sendo convocada e que ela ainda exerce uma outra atividade profissional, uma outra atividade remunerada, para que fique configurado o ânimos desta empregada em não mais trabalhar para a sua empresa. A segunda pergunta que vamos responder no dia de hoje também é de uma empresária que nos enviou um e-mail, mas que não quis ser identificada. E diz o seguinte: tenho uma empregada que depois que engravidou resolveu fazer tudo de errado, pois sabe que eu não posso demiti-la. Roubou, falsificou atestado e outras coisas piores. Tive que abrir um processo contra ela e com tanta coisa errada ainda não pude demiti-la. O que fazer nessa situação? Bom, como eu já disse na pergunta anterior, é imprescindível que haja a prova, não é, desse comportamento do funcionário, do empregado. Então, o que devo fazer? Na medida em que esse empregado ele começa a praticar faltas, começa a se ausentar, chegar atrasado, desrespeitar o superior hierárquico, enfim, começa a praticar atos incompatíveis com o seu trabalho normal, o empregador precisa começar a dar uma advertência nesse empregado, advertência por escrito. Se o empregado, mesmo assim, se recusar a assinar a advertência que está recebendo, o empregador coloca 2 testemunhas que assinem, confirmando que aquele empregado tomou ciência da advertência. Se o empregado, ainda após a advertência, continua praticando irregularidades no exercício do seu trabalho, ele, empregador que já deu uma advertência anterior, poderá agora dar uma suspensão. Então, eu posso suspender o empregado por 1 dia, por 2 dias, por 3 dias de trabalho, e nesse período o empregado ele não vem trabalhar na empresa, mas esses dias que ele não trabalhou, esses dias serão descontados do seu salário, em face da suspensão que o empregado sofreu. É bom lembrar que eu posso dar até 29 dias de suspensão,
Eu não posso ultrapassar os 29 dias de suspensão, porque aí já se considera uma demissão. Após todo esse período em que eu já tenho advertência, que eu já tenho suspensão, eu posso agora, de posse de toda essa documentação, ingressar com a ação na Justiça do Trabalho para apuração de falta grave e demitir este funcionário por justa causa. Então, o que é preciso fazer é que o empregador vá construindo um dossiê desse empregado, com as advertências, com as suspensões, para que eu possa chegar na justiça e demonstrar que esse empregado, ele realmente não quer trabalhar, que esse empregado está extrapolando o seu limite enquanto detentor de uma estabilidade. E eu tenho certeza que, de posse das provas, a Justiça do Trabalho, ela não vai dar guarida a esse tipo de comportamento por parte deste funcionário.